O governo Temer já completou 2 meses. O processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff deve ser votado no Senado no início de agosto. E nesse entretempo, caíram 3 ministros por suspeita de corrupção, o presidente da Câmara foi afastado do cargo, renunciou e a Casa elegeu seu substituto, o deputado Rodrigo Maia. Os partidos de esquerda concordam com o diagnóstico do afastamento da presidente Dilma. É um golpe, mas divergem quanto ao enfrentamento da situação. O Mesa Redonda está no ar. Para entender as diferenças das visões quanto ao enfrentamento do golpe, é preciso entender como as diversas organizações de esquerda interpretam as causas da derrubada da presidente Dilma. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Nonato Chocolate, sociólogo, mestre em educação, professor e secretário de mobilização do Partido dos Trabalhadores do Maranhão. Cristiano Capovilla, professor da Universidade Federal, dirigente estadual do PCdoB e diretor da Fundação Maurício Grabois. E Pedro Batista, membro da direção nacional da Refundação Comunista. Bom, a pergunta vai para os 3. Como o partido de cada um analisa as causas do golpe? Chocolate. Bom dia, Luiz. Bom dia aos companheiros de bancada. Luiz, esse foi um processo que culminou pós-governo Lula e Dilma, que impactou na sociedade brasileira um processo de inclusão social, onde 40 milhões de brasileiros e de brasileiras puderam, a partir das oportunidades criadas, geradas por um governo que se preocupou, e aí um programa implementado pelo PT, pelos seus aliados, evidentemente, modificou, digamos assim, a estrutura da sociedade brasileira a partir de uma série de políticas públicas sociais e que mudaram de certa medida a feição, a cara, a face da sociedade brasileira, onde esses 40 milhões que me referi puderam ascender da linha de pobreza. E evidentemente que isso encontrou resistência em vários setores, os setores conservadores da nossa sociedade, vários segmentos, a mídia monopolizada, os políticos tradicionais, um Congresso que talvez tenha sido nos últimos anos o Congresso mais conservador, mais tradicional eleito. E esses segmentos conservadores, eles se incomodaram com essa nova sociedade posta a partir desses programas sociais do governo do PT. Então, a Dilma foi afastada, está afastada, mas nós acreditamos que é possível e necessário a volta, o restabelecimento do processo democrático que foi interrompido por esses setores conservadores, na medida em que incomodou, né, e na medida que desagradou estes interesses desses segmentos. Então, esse processo do impeachment orquestrado, combinado, né, um movimento que tinha setores da mídia, esse Congresso, que eu me refiro, Congresso extremamente conservador, foram esses setores da sociedade e que, de forma muito bem combinada e se valendo do sentimento legítimo, correto da sociedade, do sentimento de anticorrupção, do sentimento de combater essa corrupção na sociedade, fizeram um grande movimento, né, de mobilização. Foi a primeira vez que nós vimos setores da direita e as pessoas agora assumindo de forma, nós conversamos ainda há pouco, né, Pedro Batista, pela primeira vez as pessoas perderam a vergonha, né, de se assumirem enquanto de direita, né, coisa que outrora não víamos ninguém ter, digamos assim, essa coragem de publicamente adotar e assumir essas posturas na sociedade. Então eu penso que é um golpe, esse afastamento da presidente Dilma, esse impeachment, na verdade é um golpe que precisa ser desfeito, ser corrigido urgentemente, porque a sociedade brasileira precisa encontrar o seu rumo certo, né? Muito bem, Capovilla. Bem, de fato estamos de acordo por se tratar de um golpe. Foi um afastamento, é um processo de impeachment aberto sem os preceitos legais. A presidenta não cometeu nenhum crime de responsabilidade, né? Mas as raízes desse golpe, desse processo de golpe, elas são bem profundas.
eu destacaria assim 3 níveis, né, de causas que mobilizam esse golpe. O primeiro deles, e talvez o mais forte, seja o fator geopolítico. Nos últimos anos, desde a ascensão da aliança que elegeu o presidente Lula por 2 vezes e a presidenta Dilma por 2 vezes, o Brasil ele tem se colocado, do ponto de vista geopolítico, num movimento multipolar no mundo, né? Ele começou a agir de forma a não favorecer essa linha da hegemonia norte-americana, da hegemonia do G7, né? Da hegemonia do capital financeiro. Sem dúvida alguma, isso provocou esses setores, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, a tentar desestabilizar esses países. Eu cito como uma causa, como prova disso aqui que eu estou falando, o caso do Snowden, Edward Snowden, que é ex-agente da CIA, e que denunciou para o mundo todo que a NSA, que é a agência da CIA de informações, espionava o mundo todo, espionava a presidenta Dilma, espionava as empresas brasileiras, espionava a Alemanha, espionava todo mundo. Isso foi em 2003, eu gosto assim, 2003. O Snowden disse isso em 2003, dessa espionagem. E logo após isso, começa a estourar o problema da corrupção na Petrobras, justamente pela refinaria de Pasadena. 2013, então. Desculpa, 2013. Sim. Desculpa, 2013. Sim. 2013, desculpa. O cara vai ficando velho, vai perdendo um pouco essa noção das décadas, né? Em 2013. Uma década. E é justamente aí começa, com a refinaria de Pasadena dos Estados Unidos. E aí você vê que como foi orquestrado isso de tal forma, que foi uma atrás da outra, né? Você era só esperando o momento certo para ir aparecendo as denúncias, etc. Então, esse é um primeiro momento, que eu digo, uma primeira causa do golpe. E a segunda causa, também dentro desse processo, sem dúvida, as eleições, né? A direita perdeu as eleições por poucos votos, né? Isso foi um incômodo muito grande. Isso gerou um descontentamento muito grande por parte desses setores que perderam as eleições. Essa é a 4ª eleição seguida que essa turma perde para um governo progressista e de esquerda. Então, e por muito pouco dessa vez. Então, ali, não aceitar a derrota eleitoral aliada com esse fomento geopolítico comandada pelos Estados Unidos na tentativa de destabilizar um governo que não se adequa plenamente às suas pretensões hegemonistas, e também o terceiro aspecto que eu destaco aí do golpe, uma certa falta de habilidade também nossa, aí eu ponho todos nós aqui, de não conseguir medir direito o pulso desse processo, o tamanho dessa força que viria contra o próprio governo. Então eu colocaria esses 3 níveis de causa, né? O geopolítico, a espionagem norte-americana e a tentativa de destabilização do governo do Brasil, o problema interno, a reação raivosa desses setores que perderam todas as eleições que disputaram por causa do programa deles, né? E por fim, também uma certa falta de habilidade por parte nossa, né, de todos nós aqui, de não perceber o tamanho dessa oposição e dessa força que viria a se voltar contra o governo democraticamente eleito e impingir a nós essa derrota do golpe. Tudo bem. Pedro. Primeiro, é uma alegria estar aqui novamente com o Luiz Pedro, com os camaradas do PT, do PCdoB. A Refundação Comunista ela não integrou o governo, ela nunca foi base do governo, nem Lula nem Dilma. A Refundação Comunista ela existe há 11 anos e na última eleição, 2014, nós, já antes da eleição, denunciávamos as ações demutucanas da articulação
de avanço neoliberal que tinha por objetivo aprofundar a exploração do trabalho no Brasil como uma articulação internacional. No segundo turno, em 2014, nós, consequentemente, fizemos campanha, fomos para a rua para derrotar o candidato mais neoliberal, mais à direita, que foi o Aécio Neves. E apoiamos e fizemos campanha para a reeleição da presidente Dilma. Mas que fique claro, nós não integramos a base de governo. Entretanto, as causas deste golpe, o que está comprovado, primeiro, porque não há motivo jurídico, legal, constitucional que dê a legitimidade para que a presidente seja afastada do cargo. Isso ocorreu comprovadamente, até questões pontuais, com técnicos, através de perícias, mostrando que o argumento apresentado é falso. Segundo, como resultado de todo um processo, porque o governo dessa união do presidente Lula com setores da direita, com setores do grande capital, desde 2003, criou uma situação que, ao mesmo tempo que permitiu que setores que viviam abaixo da linha da pobreza e conseguiram ascender em torno de 40 milhões de pessoas que integraram as classes C, passaram a integrar as classes C, tiveram acesso à universidade, tiveram acesso ao bem de consumo, isso em nenhum momento foi aceito por essa burguesia e essa classe média, essa pequena burguesia brasileira. Eles não aceitam que os trabalhadores tivessem a possibilidade de viver melhor. E essa situação fez com que se acumulasse e ocorresse um racha, porque já em 2004, 2005, quando Joaquim Barbosa, junto com a imprensa, denunciaram o mensalão, que é algo que até hoje não foi provado, existe lideranças do Partido dos Trabalhadores que estão presas e o mensalão não foi provado. O mensalão seria uma outra artimanha, porque eu pergunto, nós estamos aqui no canal legislativo estadual, qual o parlamento no mundo que não tem a prática dessa relação fisiológica? Então o mensalão foi uma criação que teve por interesse já atacar, naquela época, em 2005, o projeto de poder que o PT estava construindo. E nesse processo todo, o Lula conseguiu eleger a sua sucessora. O primeiro governo da presidente Dilma, o mundo com a sua crise, resultado de 2008, e a crise capitalista aprofundando no mundo, e no Brasil não seria diferente. A crise econômica capitalista em todo o planeta chegou no Brasil. E essa crise fez com que o presidente Dilma, no início do seu segundo mandato, através do ministro da Fazenda, Levi, iniciasse um programa que retirasse o direito dos trabalhadores. Foi a questão do seguro-desemprego, foi a questão de bolsas para os pescadores, foi a questão da casa própria. A presidente Dilma foi retirada de direitos dos trabalhadores, do serviço público. Então, houve um racha interno, inclusive dentro do Partido dos Trabalhadores. E a direita, nesse contexto, com toda uma ação, como o nosso Cristiano, e eu concordo plenamente, é uma articulação internacional, fruto desse processo de acumulação do capital a nível internacional, e que o BRICS, quando foi pensado, a África do Sul, a China, a Índia, a Rússia e o Brasil, os BRICS, eles reúnem um capital, um PIB maior do que o G7. E isso colocava em risco a estabilidade, o poderio, o controle, a hegemonia dos Estados Unidos e da União Europeia. Então isso fez com que surgisse uma pauta da vingança, que está se dando em todo o mundo. Essa pauta da vingança, quando eles destruíram a Líbia, quando eles destruíram o Iraque, tudo de formas, utilizando mentiras, quando utilizam toda uma forma que a gente acompanha para desestabilizar a Venezuela, e hoje chegaram no Brasil. E essa ação, como eu disse, vem desde 2004 com o mensalão, se aprofundou, infelizmente, uma série de reformas que deveriam ter sido feitas para enfrentar, e isto não foi feito, e esta pauta da vingança, com a ação do judiciário,
esse juiz federal Sérgio Moro, comprovadamente, ele cumpre o papel. Ele foi o responsável pela CPI, julgou a CPI do Banestado e engavetou, que tem um valor muito maior do que o Lava Jato. E não foi em frente, as investigações não foram em frente. Entretanto, de uma forma seletiva, criou essa situação com a mídia. Este ministro do STF, Gilmar Mendes, que cumpre o papel como um representante do latifúndio, do imperialismo, do grande capital e dos entreguistas no Brasil, atuando dentro do STF. E o parlamento. E o governo Dilma, com a crise econômica internacional, não conseguiu, eles deram o golpe. Hoje, pode-se dizer que mesmo o Cunha tendo renunciado, sido eleito o seu substituto, o filho do César Maia, um dos fundadores do antigo PFL, que era da Arena, que hoje está no DEM, líder do DEM na Câmara dos Deputados, ou seja, é a continuação desse golpe. Eles estão com uma articulação que tem por finalidade retirar direitos de trabalhadores, quando se coloca a questão das 80 horas semanais para os trabalhadores. Eles não querem isso, eles querem negociar para desregulamentar a legislação trabalhista. Então, nesse processo todo, nesse ataque todo, nós estamos sofrendo, só resta um caminho, que é o enfrentamento. Ou nós, as forças de esquerda, primeiro fazer uma autocrítica. Aonde erramos? Isso não aconteceu por acaso. Se em 2004, prendendo José Disseu, prendendo Genuíno, prendendo os tesoureiros do Partido dos Trabalhadores, inúmeras ações que deveriam ter sido feitas não ocorreram. Então, o golpe é resultado de uma série de equívocos e de uma ação direta, tanto internacional, com os entreguistas aqui do Brasil, que representam o que é de mais atrasado: o latifúndio, o agronegócio, os industriais, o capital industrial de São Paulo e o sistema bancário, o sistema financeiro. E vivemos essa grave crise, como Chocolate falou, que a gente conversava. Não imaginávamos, o Pedro ressaltou também uma outra questão, a direita, pouquíssimo tempo atrás, ela não mostrava a cara. Hoje eles se sentem felizes em dizer: eu sou de direita. Quando a direita representa a fome, a opressão, a miséria, a escravidão, o racismo, a homofobia. E eu tive o privilégio e a alegria de participar aproximadamente 7 meses atrás de uma mesa redonda, quando eu vim lançar um livro aqui na Feira do Livro de São Luís, aqui com o Luiz Pedro. Nós não imaginávamos naquele tempo que viveríamos uma situação como esta, em que o fascismo, a direita, a morte, a dor, a exploração, a violência avançam. Então, é um quadro que exige uma profunda análise, uma autocrítica e a capacidade de pensarmos uma nova forma de construir um protagonismo, não mais de uma força apenas hegemônica, mas de um coletivo de organizações, de forças que se identificam. Muito bem, nós demos essa rodada e agora o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. O governo Temer procura imprimir uma pauta positiva à administração, mas tem encontrado obstáculos em seu caminho. Ministros exonerados, relação tumultuada com as centrais sindicais, resistência no meio do funcionalismo público, rebeldia da base aliada no Congresso. Em meio a tudo isso, temos as Olimpíadas para dentro de mais um mês e a definição de processo de impeachment da presidente Dilma no Senado, também no mesmo prazo. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Donato Chocolate, sociólogo, mestre em educação, professor e secretário de mobilização do Partido dos Trabalhadores no Maranhão; Cristiano Capovilla, professor da Universidade Federal, dirigente estadual do PCdoB e diretor da Fundação Maurício Grabois; e Pedro Batista, membro da direção nacional da Refundação Comunista. Bom, eu gostaria de ouvir a análise de cada um em relação ao futuro próximo. Há possibilidade de retorno da presidente Dilma ao comando do país? Chocolate. Luiz, eu queria, antes de entrar no mérito da questão levantada agora, dialogar com um aspecto muito relevante levantado pelo colega Cristiano Capovilla e reforçado pelo Pedro Batista, exatamente essa análise, de uma situação, de uma relação
geopolítica internacional, da influência do capital americano, dos Estados Unidos, do capital internacional, e considerando, inclusive, que essa vai ser algo a ser implementado pelo governo, está tentando, pelo menos como você bem referiu, muitas dificuldades de encaminhar as pautas para que o Congresso, para que a Câmara e o Senado vote, porque ele está rezando na velha cartilha neoliberal, né? Ao invés da expansão do mercado interno, implementar o fluxo de capital privado internacional, capital local, capital nacional e internacional, mas é a privatização propriamente dito, que essa é a roupagem, essa é a questão de fundo do programa Ponte para o Futuro. É um entreguismo que o Pedro se referia, e o colega Cristiano Capovilla tocava nos 3 níveis dos aspectos da questão de fundo desse golpe perpetrado por esse setor conservador e o capital internacional. Agora, é possível sim a Dilma voltar. As articulações que estão em curso, digamos assim, no Senado, não é demais lembrar que os setores golpistas, né, senadores golpistas que votaram no Senado a admissibilidade do impeachment, do afastamento da presidenta, eles tiveram uma votação que, então, se formos relativizar ali, né, não foi tão folgada assim para a quantidade mínima necessária para assegurar a admissibilidade. O fato é que o governo, ele precisa, o nosso governo, o governo do PT, o governo da Dilma, intensificar o diálogo com os movimentos sociais, intensificar o diálogo com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, com os outros segmentos da sociedade que estão nos movimentos mais de esquerda, de matriz ideológica de esquerda, o MST, Movimento de Moradia, enfim, movimento negro organizado, movimento da diversidade sexual, movimento de mulheres, todos os movimentos, e a Frente Brasil Popular cumpre esse papel importante na medida em que ela serve para aglutinar todos esses segmentos descontentes e o movimento de resistência propriamente dito. Então, se combinarmos esse movimento de enfrentamento, de resistência nas ruas, porque somente a resistência institucional, a resistência no Senado, os acordos dos senadores, e ali tem vários interesses postos, são acordos individuais, acordos de bancada, acordos de segmentos, mas tem que haver essa combinação, resistência na rua, a resistência também jurídica, institucional, haja vista que o parecer da Procuradoria e de a própria comissão do Senado posta pela presidência do Senado, que está encaminhando os novos procedimentos, aí, os próximos passos, a comissão do impeachment, nenhuma dessas comissões avaliaram, confirmaram qualquer crime cometido pela presidenta. Então, realmente é um golpe sem nenhuma legalidade, que não guarda nenhum amparo legal, jurídico, formal, uma quebra, né, do processo democrático que está recentemente ainda tentando se consolidar no Brasil. Então, eu acho que é possível sim da Dilma voltar, né? Mais do que possível, é necessário, como eu falei no primeiro bloco, porque combinar essa resistência popular das organizações, dos partidos de esquerda, né, essas frentes que se organizaram, somente essa pressão popular vai gerar um combustível, vai gerar oxigênio de resistência no Senado. Então, eu acho que é um processo que não está dado, né, mas nós temos que manter essa resistência, sobretudo nos movimentos sociais. Capovilla. Bem, primeiro sobre esse governo golpista, né, o governo do Temer. Ora, se nós estamos vivendo uma quebra da institucionalidade e estamos num governo golpista, a pergunta que se deve fazer é: quem ganha com tudo isso? O que está em movimento e o que sustenta esse processo do golpe? Ora, esse processo do golpe, ele tem um programa.
e ele está sendo implementado. As duras penas, porque não é a resistência do material, não é assim. Você não vai, as coisas não se faz com um toque de mágica, com a varinha de cordão. Mas a ideia e o programa golpista que está sendo implementado, que está sendo tentado implementar, é um programa seríssimo, de duras perdas para os trabalhadores, de duras perdas para o país, de duras perdas para a nação. É um programa entreguista, neocolonial. É seríssimo. Nós estamos colocando em xeque, nesse pouco espaço de tempo, e por isso que é importante programas como esse, que a gente debate, consegue falar, fura um pouco o bloqueio da mídia, mas nós estamos botando em xeque o futuro das relações nesse país. O que está em jogo aqui é os destinos do pré-sal brasileiro. Quer dizer, é uma riqueza que estava sendo preparada para ir para a educação, já não vai mais. Então, assim, nós estamos diante de uma encruzilhada em que nós estamos dando os primeiros passos no sentido do completo entreguismo da nação brasileira. É sério o problema dessa ponte. É uma ponte para o passado, né? É um terrível passado neoliberal. Então, você tem uma ideia, para vocês terem uma ideia, há a proposição de um projeto de emenda constitucional que pretende colocar na Constituição brasileira aspectos centrais do neoliberalismo, como, por exemplo, a obrigatoriedade inexorável do governo fazer o superávit primário fiscal para pagar os serviços da dívida. Na Constituição. Quer dizer, se isso passa, você amarra completamente qualquer governo daqui para o futuro. E as penalidades previstas nesse processo de emenda constitucional, nesse projeto de emenda constitucional, as penalidades previstas para o governante vão desde impeachment, né, até uma espécie de congelamento dos salários, enquanto o superávit primário fiscal não for atingido. O congelamento dos salários do funcionalismo público, de diminuição de investimentos. Quer dizer, é um programa seríssimo. Nós estamos comprometendo o caminho que está sendo tomado pelos golpistas e que a nação brasileira, em parte ainda atordoada e meio confusa, está seguindo, está pondo em xeque o futuro desse país. Quer dizer, não é pouca coisa, é muita coisa. E por que esse é o programa do golpe? Porque esse programa foi derrotado nas urnas sempre. Se for para a urna de novo, vai ser derrotado de novo. Esse programa só pode ser implementado num golpe, numa quebra da institucionalidade, com uma força poderosa por trás para garantir. Porque ele é um programa terrível para os trabalhadores, para o país, para as classes produtivas, até para o empresariado médio, né, que ganha aqui honestamente fazendo o seu comércio. Quer dizer, é terrível esse programa. Então é um programa neocolonial. Então os primeiros passos do governo golpista são terríveis nesse aspecto. Eu espero que ele enfrente mais problemas ainda quando for implementar isso. Por outro lado, nesse contexto, o retorno da Dilma, como é que está esse processo? Eu concordo aqui com o que foi levantado. Eu acho que esse processo ele tem vários níveis, ele é uma luta institucional também, é uma luta jurídica também, mas ela tem que passar ao mesmo tempo por uma luta popular, por uma luta de rua, por uma luta de mobilização, por uma luta que envolva os setores organizados da sociedade, por uma tentativa de esclarecimento da opinião pública. Quer dizer, passa por isso também essa luta. A proposta que o PCdoB tem trazido à tona, nesse contexto, é a ideia de que, num eventual retorno da presidenta Dilma, no sentido de justamente trazer à tona para a opinião pública os projetos que estão em disputa, fazer um plebiscito para antecipação das eleições presidenciais. Então, no eventual retorno da presidenta Dilma, propomos um plebiscito eleitoral, porque o plebiscito vai trazer para a discussão pública os programas, que é isso que não está acontecendo hoje.
o programa Um Apoio para o Futuro está escondido, né? Está sendo implementado de maneira escondida e o povo precisa saber disso. Muito bem, Pedro. O grande capital, ele cada vez mais concentra a sua força no mundo. Tem um livro que Lenin escreveu chamado Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. E Lenin dizia que o imperialismo seria identificado a partir do momento que o capital financeiro, o agronegócio, o sistema industrial, todos estivessem juntos e controlando a riqueza do mundo. E o que nós vivemos hoje? Para você ter uma ideia, 67 pessoas controlam, são proprietários, detêm aproximadamente 90% da riqueza do mundo, do PIB planetário. 10 empresas destas pessoas detêm tudo que nós consumimos, do alimento, do vestuário, da medicação, da construção, todos os itens, ou seja, há uma concentração de riquezas, de tecnologia, de exploração do trabalho no mundo como nós nunca tivemos. E os estados nacionais, eles nada mais hoje são do que instrumentos a serviço desse grande capital. Então, este golpe também tem esta finalidade. O governo Michel Temer também tem este compromisso, quebrar a soberania nacional, destruir a soberania nacional. Não é à toa que o chanceler José Serra tem sido repudiado em inúmeros fóruns internacionais que discutem a questão dos direitos das nações, dos estados nacionais. É importante dizer que o Temer não saiu do país ainda. E isto mostra, ou seja, a falta. Na América Latina nós temos inúmeros países que não reconheceram ainda o governo Temer. Então, esta ação, ela somente poderá. O Temer, ele tem avançado de uma maneira muito feroz contra os direitos dos trabalhadores. Primeiro foi o desmonte do governo, quando extinguiu o Ministério de Desenvolvimento Agrário, tentou colocar um general na FUNAI, políticas públicas as mais variadas. O Ministério da Cultura ele teve que voltar atrás e foi recriado depois que foi ocupado. Da Ciência e Tecnologia. Da Ciência e Tecnologia, tem uma pessoa que não tinha nenhum compromisso foi para lá. Então, e qual é a nossa resistência? Qual a resistência da sociedade, dos partidos, dos trabalhadores, dos camponeses, das mulheres e da juventude? Ela tem sido muito frágil. A Frente Brasil Popular, ela congrega uma parte das forças políticas, principalmente as que estão ao redor do Partido dos Trabalhadores e do MST. A Frente Povo Sem Medo, ela já congrega o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o pessoal do PSOL, as Brigadas Populares, o PCB, outras forças que também estão. Enquanto nós tivermos essa divisão, e não formos efetivamente, porque o que a gente observa, a ocupação nas FUNARTES ainda continua, em escolas permanece, em universidades, constantemente a gente vê os estudantes, professores se mobilizando para denunciar o golpe. Na própria UNB em Brasília, se discute uma proposta de uma greve geral dentro da universidade até o retorno, o fim deste governo golpista, mas são ações pulverizadas, isoladas, existindo duas frentes, a Brasil Popular e a Povo Sem Medo. Então, essa fragilidade da nossa mobilização, nós vivemos um governo golpista que retira direito dos trabalhadores, que chega ao ponto de divulgar, propalar que vai acabar com o SAMU, que serve a todos, que vai acabar com a farmácia popular, que reduz drasticamente o programa Minha Casa Minha Vida, que entrega o pré-sal da forma que está propondo dentro do Congresso Nacional, que apresenta esta PEC. Tem uma PEC que congela por 20 anos os investimentos do Estado nos serviços públicos. Imagina, eu tenho 53 anos, até os 73 nada mais vai acontecer. Uma criança de 10 anos vai chegar aos 30 com as mesmas condições que o Brasil está hoje. Isso significa congelar o investimento em políticas públicas, a ousadia neoliberal, neocolonial, entreguista deste governo. E, por outro lado, é preciso a gente ressaltar uma outra questão. A dívida pública, 45%
do orçamento da União é destinado aos pagamentos de juros da dívida pública. E nenhum governo, nem o governo do Fernando Henrique Cardoso, nem o governo do presidente Lula, nem o governo do presidente Dilma, e muito menos este, ousa, pelo contrário, eles querem criar as condições para assegurar que o pagamento de juros seja intocado. Retira-se dinheiro da saúde, da educação, da agricultura, da reforma agrária, da habitação, mas a dívida pública para pagar o sistema financeiro, este é intocável. Então, nós precisamos repensar nossa situação. O que fazer? Em primeiro lugar, para garantir que a presidente Dilma retorne, que seja derrotada este golpe, ela precisa voltar, mas não com o programa de governo que ela vinha executando. Ela precisa ter um outro programa também. Porque o programa que ela executou, da hora que ela tomou posse, de 1º de janeiro de 2015 até o momento do golpe, com exceção dos últimos dias, foi um programa que o Levi era o chefe e que ia contra os interesses dos trabalhadores. Então ela precisa voltar, nós precisamos mobilizar, mas ela tem que assumir o compromisso de fazer um governo que não repita as políticas privatizantes, que não repita as políticas que retiram direitos dos trabalhadores, como ocorreu. Uma outra questão que é importante, esse plebiscito que está sendo discutido, que o companheiro do PCdoB coloca, ele seria como reconhecimento de que a eleição de 2014 não deu certo. Se é preciso fazer um plebiscito para dar ou não legitimidade, dizer se o povo quer ou não novamente que a presidente Dilma continue o seu mandato, então não tem, é uma legitimação do golpe em curso. Esse plebiscito é algo muito delicado. O que nós defendemos, e soltamos o documento ainda antes de ocorrer o golpe, no período dos graves conflitos, é preciso que a presidente Dilma, retornando, faça um novo governo voltado para os interesses dos trabalhadores no mesmo mandato. Que ela não tem que se colocar em custo, mas a essência e a possibilidade concreta do retorno dela, como foi colocado, passa pela luta institucional, que precisa-se dos votos necessários no Senado, mas sem a mobilização popular, sem a unidade, sem os trabalhadores, sem a juventude, as mulheres, os diversos segmentos unidos, com um programa mínimo e mobilizados e ocupando o Brasil, nós não conquistaremos nem o retorno e muito menos a efetivação e a preservação do Estado democrático de direito, da democracia, das conquistas. A própria CLT está sendo desmontada. Então isso nós vamos barrar efetivamente com a mobilização popular. Bom, vamos mais para um rápido intervalo e voltar com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute o posicionamento dos partidos de esquerda em relação à conjuntura atual do Brasil. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Donato Chocolate, sociólogo, mestre em educação, professor e secretário de mobilização do Partido dos Trabalhadores do Maranhão; Cristiano Capovilla, professor da Universidade Federal, dirigente estadual do PCdoB e diretor da Fundação Maurício Grabois; e Pedro Batista, membro da direção nacional da Refundação Comunista. Pedro, eu tenho dito que esse processo em curso no país afetará todas as organizações políticas sem exceção. Recentemente nós tivemos um caso aí do PSTU que sofreu um processo aí que culminou com o afastamento de centenas de membros. Essa minha percepção de que isso vai afetar as organizações, isso confere com o que você pensa? Não tenho a menor dúvida, Luiz Pedro. E a história da humanidade, José Martí, um poeta cubano, diz que o povo que não tem passado não tem futuro. E o que ocorre? Muitas organizações, elas negam, ocultam, omitem o passado da história da luta, da própria organização, da resistência do povo. E o momento que nós vivemos, a partir de 90, com o fim da União Soviética, com a queda do muro na Alemanha, iniciou-se uma campanha sustentada no conceito do pensamento único de Fukuyama, de que a história acabou, que está provado que é falso, que foi falso. Entretanto, ainda hoje, dizem, por exemplo, que o comunismo é coisa do passado, que o comunismo não deu certo, que o comunismo
foi o sistema que mais matou inocentes no mundo, que o comunismo é autoritário, ou seja, a sociedade planetária, ela em nenhum momento viveu ainda o comunismo. Nós tivemos estados socialistas, uma experiência que foi a mais longa, que foi da União Soviética, que durante 73 anos tirou um país feudal e transformou numa potência, inclusive com qualidade de vida que nenhum país do mundo chegou a ter, mesmo com consumo. O que derrotou em 90 a União Soviética foi o poder do consumo, o interesse da individualidade em ter acesso aos bens de consumo. Os russos hoje dizem que eles não queriam o fim do socialismo, eles queriam a liberdade que Cuba vive hoje, por exemplo. Então eles propagam muitas mentiras, como essa dizer que os comunistas são violentos. Pelo contrário, na Segunda Guerra Mundial, quem mais perdeu vítimas, quem mais perdeu homens em combate foi a União Soviética. Foram 20 milhões de soviéticos mortos pelos alemães quando os nazistas invadiram a Rússia. Então, o momento histórico ele é fruto ainda deste processo. A história, mas se diz, Marx dizia, 100 anos se uma pessoa viver como um piscar de olhos para nós, mas para a história da humanidade 100 anos é muito rápido. Ou seja, 100 anos para nós é longo, mas para a história é como um piscar de olhos. Então nós estamos num processo, o Brasil, a República, 1888, ela foi uma república imposta de cima para baixo, e a República Nova... Um golpe também, né? Um golpe também em 88, dos marechais, 89, sim. Em 89. A República Nova, novamente, um golpe com Vargas. Aí nós tivemos o Estado Novo em 37, 45, aí nós tivemos o golpe de 64, e a partir de 88 iniciou-se uma nova fase democrática burguesa na sociedade brasileira, que se conquistou o direito universal ao voto, se conquistou uma série, o direito à participação, a Constituinte trouxe inúmeras conquistas para a sociedade. E agora nós estamos de outra forma, utilizando-se inclusive a legislação com golpe que vem contra todas essas conquistas. Então, o que o PSTU viveu quando militantes, dirigentes, quadros do partido saíram, porque justamente o PSTU disse que não tinha golpe. O PSTU foi dizer que fora todos. Ninguém vai discutir. Inclusive teve um congresso da Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior da Andes, o Sindiandes, né? E que majoritariamente a proposta, denunciando o governo golpista, foi derrotada. Então isso só fez culminar. Então aquela organização hoje que achar que sozinha terá capacidade, força política e ideológica para mobilizar, para organizar e para conquistar a vida, a dignidade, os direitos que todos os trabalhadores merecem, não terá condições de mobilizar a sociedade, porque isso é impossível. Então nós vivemos numa fase em que se aprofunda, de um lado, a exploração cada vez mais feroz, como estamos vendo a nível mundial, a concentração da riqueza. Aqui no Brasil, a retirada dos direitos dos trabalhadores e a desregulamentação dos direitos elementares da legislação trabalhista, e com o avanço do fascismo que mata as mulheres, que mata os homossexuais, que mata os índios, que diariamente mata 28 jovens negros na periferia brasileira. Então, é preciso construir essa unidade, reafirmo, em torno de questões pontuais, que resgate a história da luta democrática, da luta dos balaios, da luta dos cabanos, das lutas daqueles que efetivamente defenderam uma república que atendesse o conjunto dos interesses do povo brasileiro. Então este momento é um momento que nós estamos acuados, a esquerda brasileira, com a ação criminosa de setores do judiciário, de setores do Ministério Público e majoritariamente da grande imprensa, da mídia, do PIG, como nós chamamos, Partido da Imprensa Golpista, que vem há muito tempo despolitizando, desorganizando, mentindo e enganando, nos colocou numa situação como se nós fôssemos os causadores dos problemas que a humanidade enfrenta. Muito pelo contrário, as conquistas ao longo da história, nós comunistas, os democratas, os progressistas, aqueles religiosos comprometidos efetivamente com uma prática em defesa da justiça, o conjunto dessas forças democratas, progressistas de esquerda, que
nos permitiu efetivar a democracia. Nós temos que avançar. Então nós estamos num momento que precisamos ter a capacidade de fazer autocrítica, quem tem que fazer, de criticar quem merece ser criticado e de combater com toda a firmeza, sem nenhum vacilo, sem nenhuma complacência, aqueles que secularmente, como um amigo meu poeta lá de Brasília disse, há 516 anos vem esfolando, tirando sangue, saqueando a alma, o corpo e os sonhos dos trabalhadores brasileiros. Então, é um momento que exige uma profunda análise para repensar, para evitar que, como disse Martí, como eu falei no início, devemos conhecer o nosso passado, resgatar a nossa história para construir um futuro de fato de luz, de esperança e de justiça social. Bom, na verdade, nós avançamos muito aqui no debate, poderíamos ficar aqui horas, mas o nosso programa também tem um horário e eu queria que cada um tecesse suas considerações finais aqui, começando aqui pelo companheiro Chocolate. Eu queria agradecer ao companheiro jornalista Luiz Pedro, aos colegas aqui que dividiram a bancada, Pedro Batista e o meu colega Cristiano Capovilla, dizer que esse espaço é muito representativo, simbólico até para esse debate de dialogar com setores da sociedade que não estão com digamos assim, com acesso e com nível de informação e dessas, alguns pontos que foram trazidos aqui ao debate, né? Luiz, de fato, há um processo, eu quero concordar plenamente com a avaliação já colocada pelos colegas, mas há um processo também de criminalização do PT e que não passa apenas pela criminalização de um partido, do Partido dos Trabalhadores, mas é uma criminalização desses setores de esquerda, de um governo que eu me referia, que teve sim seus problemas, seus equívocos, mas que o principal está sendo punido e a presidente foi afastada mais pelos acertos do que pelos erros. Quando inclui 40 milhões de brasileiros e brasileiras, eu acredito que é um grande feito, porque a política implementada pelo governo do PT, pelo governo Lula, pelo governo Dilma, foi capaz de fazer com que os pobres pudessem ascender as classes sociais, que os negros pudessem entrar nas universidades, que pobre pudesse frequentar aeroporto, que as famílias sem condição de ofertar, de oferecer para os seus filhos as suas 3 refeições, como o Lula disse lá em 2002, que ele ficaria satisfeito se ele conseguisse fazer com que cada casa de brasileiros pudesse fazer as 3 refeições, tomar o café, almoçar e jantar. Então eu penso que esse processo de criminalização do PT, de criminalização do Lula, de afastamento da presidenta Dilma, nada mais é do que uma reação da direita conservadora, dos setores conservadores e evidentemente, como os colegas bem colocaram, há um ingrediente aí de conspiração internacional, do capital internacional, que está levando a uma situação tal que permita o retorno da privatização, que é a cartilha neoliberal. E para finalizar, como você bem questionou no segundo bloco, esse governo é um governo que tem dias contados, não é para dar certo. O governo Temer, que tem o ministro da Saúde, que teve sua campanha de deputado financiado pelos planos privados de saúde, e o ministro da Educação, que teve sua campanha financiada pelos grandes grupos de faculdades privadas, realmente não é para dar certo, né? E o que mais simboliza, talvez, a resistência, essa necessidade de ocupação, o Pedro Batista falou num poeta cubano que eu gosto muito, e também repetindo aqui, reforçando, dando eco às belíssimas poesias e mensagens do José Martí. Tem uma frase dele belíssima que ele diz o seguinte: a melhor maneira de dizer é fazer, né? Então eu acho que os movimentos sociais, as lideranças, os políticos, todos aqueles que queiram realmente assegurar e fazer uma resistência e defender a democracia brasileira, os destinos do nosso país, sem dúvida alguma, tem que fazer. A melhor maneira de dizer, como nos ensinou José Martí, e aproveitando que está vésperas aí do aniversário de Fidel, né, em homenagem também à Revolução Cubana, e nós temos que resistir, organizar os movimentos sociais, o PT, nós dialogarmos com todos esses
segmentos, esses setores, os movimentos, os setores organizados da sociedade, para que a gente possa fazer a defesa não apenas do PT e da Dilma ou do Lula, mas é a defesa da democracia brasileira. Capovilla. Bem, antes de pegar as palavras finais, eu queria só fazer aqui um esclarecimento acerca do plebiscito. O plebiscito, a ideia do plebiscito, ela é construída na seguinte visão: se Dilma voltar em agosto à presidência da República, que é o que nós estamos querendo, a crise política não vai cenar. Essas forças que estão aí se movimentando continuarão em movimento, as forças do imperialismo continuarão agindo, a sabotagem, as mentiras da grande mídia, tudo isso continuará em movimento, né? Talvez, e não se sabe em que nível isso vai ficar. Por isso a ideia é que a própria presidenta, ela tem forças legais para isso, chame um plebiscito perguntando ao povo brasileiro se quer a antecipação das eleições ou não. E o povo falará. Tenho absoluta certeza que o povo brasileiro quer opinar. Nós devemos escutar o que o povo brasileiro quer. Porque se o povo brasileiro quiser novas eleições, nós teremos novas eleições, aí sim os programas que os candidatos defendem deverão vir à luz. Aí sim, o programa de quem seja o candidato das forças democráticas, progressistas, uma ampla unidade contra o velho programa neoliberal que está sendo implementado aí às custas de um golpe contra a democracia. Ponto. Essa é a ideia do plebiscito. Por outro lado, para fechar aqui a minha análise acerca do momento atual, eu queria destacar a situação em que nós nos encontramos, né? O Brasil é um dos maiores países do mundo. Nós vamos ter uma Olimpíada aqui. O mundo vai vir para cá. E o presidente golpista do Brasil está encastelado. Ele não sai do país. Ele não tem a mínima credibilidade. Eles ficam dizendo aqui que isso não é golpe. Então por que ele não sai por aí, de peito aberto, defendendo a sua legalidade? Não sai do país. Não sai porque não é reconhecido. Não tem condição de sair, né? Não é reconhecido porque foi feito um golpe. Está encastelado dentro do país, ninguém sai. O único que deu apoio a ele é o seu amigo correlato aqui da Argentina, o Macri, que defende o mesmo programa. Mesmo assim, ele não foi nem sequer à Argentina, que é de praxe, quando um presidente do Brasil assume, ir para a Argentina e vice-versa, da Argentina aqui, dada a união dos países. Então, eu destacaria isso, quer dizer, que situação é essa que... Quer dizer, alguém falou aqui, é verdade, o Pedro falou, e é verdade, o pessoal fica acusando muito a esquerda, mas pera lá. Quem tem histórico de golpe no Brasil é a direita, e sempre foi assim. Não tem, qual é o golpe que a esquerda deu aqui nesse país? Nós nunca demos um golpe. Quem dá golpe aqui é a direita, tem know-how em golpe. Mas estamos vivendo mais um golpe. Então, assim, a direita não tem pudores de arrastar um país, de arrastar a democracia brasileira, de arrastar todas as nossas instituições para o esgoto, para poder tomar o poder. Quer dizer, ela não tem nenhum compromisso com a história desse país, nenhum compromisso com as nossas instituições, nenhum compromisso com o povo e com os trabalhadores. É vergonhosa a posição hoje do país. A situação que a direita coloca o nosso país hoje é vergonhosa frente às outras nações democráticas do mundo, um dos maiores países do mundo. Então, assim, eu queria destacar essa gravidade que nós estamos passando, né? E justamente por isso, da urgência do retorno, da retomada democrática, que passa, em primeiro lugar, pelo retorno da presidente eleita. Em primeiro lugar. Agora, isso vai se dar, concordando com todos aqui da mesa, com o Pedro Batista, com o Chocolate, só pode se dar com uma grande mobilização, com uma unidade, um programa mínimo que se estabeleça, né, que possibilite a unidade de todas essas forças. É verdade, estão tentando, como a esquerda nunca deu golpe nesse país, agora estão querendo botar uma plaquinha na esquerda que ela é corrupta. Né? Quer dizer, é um absurdo. Você vê o Cunha, nem sequer foi cassado ainda.
vai ser. Mas nem sequer foi caçado ainda e a Polícia Federal invade a sede do PT. Que absurdo! Onde nós estamos? O apartamento da senadora Grace. Quer dizer, que justiça é essa? É um absurdo isso que nós estamos vivendo. Então, acho que a gente precisa dizer isso em alto e claro som. Nós estamos passando por um estado de exceção, por um golpe, e nós precisamos reverter isso. É tomar a normalidade democrática e vamos ao povo. Nós não podemos ter medo ao povo. Vamos ao povo perguntar o que o povo pensa, o que o povo quer. Eu acho que essa é a nossa força e nós temos que retornar isso. Temos que fazer autocrítica. Acho sim que os partidos de esquerda vão se remodelar nesse processo. Não tem como, foi um golpe muito grande. E nós não vamos ter que aprender nesse processo todo. Mas eu aqui fico foi citado o José Martí, eu vou citar aqui o nosso conterrâneo, Gonçalves Dias, que é a insígnia ontológica que o segue, né? Que é a vida é combate. E nós estamos aqui para isso. A vida é combate, nós vamos combater e vamos lutar até o último momento. E obrigado pela oportunidade, e obrigado Chocolate, obrigado Pedro Batista pelo debate. Pedro. Primeiro, isso, como os bandidos históricos, eles estão livres. Em 1964 nós tivemos um golpe que perseguiu, prendeu, torturou e matou centenas, milhares foram presos, hoje já chega a casa de milhares de mortos, incluindo camponeses na região aqui do sul do Pará e indígenas que foram mortos pela ação dos militares e ninguém foi punido. Foi feito o relatório da Comissão Nacional da Verdade, é um relatório que é público, está na internet, é importante que todos leiam e conheçam os nomes, as formas, quando, como eles prenderam, torturaram e mataram. Entretanto, todos estão livres. Então, aquele acordo feito em 1979, pela comissão que decretou a anistia e perdoou esses assassinos e torturadores, isso está errado. Ou seja, inclusive ainda há gente dizendo que aqueles que foram vítimas foram os terroristas. Não, quem praticou o terrorismo foram os militares que estiveram no poder 64 e 85. Então começa por aí. É uma necessidade de se conhecer a história e se responsabilizar aqueles que de fato cometeram crimes. O próprio discurso da corrupção foi o mesmo praticado contra Vargas em 54, foi o mesmo praticado contra João Goulart em 64 e é o mesmo praticado hoje pelas velhas senhoras e senhores da UDN. Os mesmos senhores e senhoras que não se envergonham de ter escravizado milhões de africanos, de ter dizimado inúmeras populações indígenas e agora dizem que querem fazer uma ponte para o futuro. Então esses golpistas, eles representam tudo isso que é ruim na história nacional e nós não temos complacência com eles. Segundo lugar, precisamos necessariamente compreender e entender todas as forças, os partidos políticos de esquerda, os movimentos populares, aqueles movimentos sociais comprometidos de fato com os interesses populares. Porque o movimento social, ele é algo muito amplo. Você pega, por exemplo, a CNA, a Federação Nacional da Agricultura, vamos pegar a UDR, União Democrática Ruralista, que é responsável pelo assassinato de dezenas de lideranças camponesas, também é movimento social. Então essa diferenciação, nós da Refundação gostamos de fazer. Nós precisamos chamar os movimentos populares, aqueles que estão na periferia, no campo, nas universidades, das mulheres, das minorias que resistem. Então, e construir junto, inclusive, com aqueles setores, tem inúmeros religiosos comprometidos com história, com uma prática consequente, que respeitam e que combatem pela democracia, utilizando os seus ensinamentos cristãos ou não, sejam as religiões de origem africana, sejam as religiões do islamismo, sejam os budistas.
Então é preciso que esses religiosos também sejam chamados e consigamos construir uma unidade com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, dos partidos e o conjunto de forças, obviamente cada uma respeitando a sua organização, a sua história, o seu programa, o seu estatuto, as suas direções, mas que tenhamos todos nós a capacidade de elaborar um programa mínimo que atenda aos interesses em defesa da democracia, contra o imperialismo, contra o latifúndio, contra os entreguistas e, neste momento, contra os golpistas, né? E, por último, agradeço o Luiz Pedro, agradeço os colegas aqui, o Chocolate, o meu amigo Capaíra Cristiano, o pessoal aqui do programa do Luiz Pedro, que está aqui com apoio conosco, os amigos e companheiros aqui de São Luís que nos trouxeram aqui. E é isso aí, em homenagem aos balaios, vamos resistir, em homenagem aos cabanos, os golpistas fora. Obrigado, Luiz Pedro, obrigado a todos. Muito bem, o Mesa Redonda discutiu como os partidos de esquerda estão enfrentando o processo de impeachment que retirou a presidente Dilma da presidência e as formas de resistir ao golpe. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda sexta-feira às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.